Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Deixa eu ver se o pastorzão Marcelo já está aqui na escuta com a gente. Fala, pastor Marcelo, graça e paz, meu querido. Graça e paz, irmão Nayan, graça e paz a todos os nossos ouvintes do Brasil e além. Pronto, pastorzão, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira. Alegria te receber. Imagino que você deve estar feliz demais, né, com o último final de semana. Na verdade, terminou na terça-feira aí o Somos Um em Campo, né? Como é que tá aí aquele ar de dever cumprido, pastorzão? Poxa, nem me fale, nem me fale. Muita coisa para contar, não sei nem por onde começar a contar tantas bênçãos. Por isso que a gente decidiu fazer esse programa especial. Mudamos aí o tema. Mudamos o programa de hoje. Vamos falar sobre o que Deus fez em campo. Nosso programa hoje é sobre isso, sobre as experiências que a gente teve, sobre aquilo tudo que Deus realizou, porque foi tudo muito além do que a gente podia imaginar, muito além do que a gente podia esperar. Muito bom, muito bom. Inclusive, vamos ter aí participações especiais, vamos ter aí pessoas que estiveram no projeto, e inclusive tem a Thaís, né, nossa jovem que está aí, já está aqui com a gente. O Abraão também acabou de chegar. A Thaís está tendo alguma dificuldade aí com o áudio para tentar se conectar. Abraão, eu estou vendo ele aí, está no meio aí do seu plantão, no seu horário de almoço, né? E a Thaís também está tentando aí falar com a gente. Pronto, Abraão e Thaís, sejam bem-vindos, vão se ajeitando aí, que daqui a pouquinho a gente vai precisar de vocês por aqui. Pastor, foram 4 dias, foi isso? Começou no sábado ou foi na sexta-feira que começou o Somos Um em Campo? Nós chegamos na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite a gente foi só a chegada, a acomodação no lugar. E aí foram sábado, domingo, segunda e terça, né? Que foram os dias aí do projeto intermédio, né? Os jogos estudantis que acontecem lá, esse ano na cidade de Vassouras, e aí a gente ficou esses dias lá. Entendi. Então, antes de começar, a gente começar a falar sobre o que aconteceu e soltar a nossa vinheta aqui logo de abertura, eu queria que você contasse para o pessoal, né? Porque tem muitos ouvintes novos chegando essa semana e não acompanhou aí o que é o Somos Um em Campo, o que é o Somos Um, que evento foi esse lá em Vassouras, o que aconteceu. Então, queria que você desse uma recapitulada, né, de como foi organizado esse evento, o que estava acontecendo lá em Vassouras, né, por que vocês foram para lá, fazer o quê, né, e aí depois a gente vai dar um início aqui a, de fato, como é que aconteceu esse evento lá, trazer toda a repercussão para a galera. Então conta para a gente aí, né, que Somos Um em Campo foi esse que aconteceu lá em Vassouras. Isso, então vamos explicar primeiro para os nossos ouvintes recém-chegados o que é o Somos Um. Exatamente. O Somos Um Universitários Missionários é um projeto da Junta de Missões Nacionais que visa capacitar e despertar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. Então, o Somos Um entra com treinamento, entra com oficinas, entra com materiais, entra com mensagens, para que esse universitário ele saiba que o seu lugar, o seu papel é de transformar, é de fazer diferença, é alcançar as pessoas para Jesus. E surgiu o Somos Um em Campo. Somos Um em Campo é uma extensão do projeto Somos Um. Surgiu da visão do jovem Abraão, que há 4 anos atrás ele é estudante de medicina aqui no Rio de Janeiro, e todos os anos tem o intermédio. O intermédio é o campeonato, é o torneio entre as universidades, entre as faculdades de medicina que acontecem ou na cidade de Valença ou na cidade de Vassouras. E esse é um evento que para a cidade. Mais de 10 mil jovens vão para essa cidade, uma cidadezinha do interior, que fica virada de cabeça para baixo. Porque os jovens vão
para os jogos, para os esportes, mas, na verdade, é muito mais para as festas que acontecem em varanda de madrugada. Né? Então, os jovens não cristãos acham que a alegria e a festa só acontecem com bebida, com droga, com sexo. Então, tudo isso vai estar presente em altos graus lá na cidade. Né? As próprias pessoas da cidade, algumas delas ficam até incomodadas com o alto grau de bagunça que existe na cidade. E o Abraão, então, ele olhou para aquilo e falou, precisamos fazer alguma coisa. Então, em 2018, ele levou um grupo, algumas poucas pessoas, para fazer um impacto lá. Em 2019, houve novamente, aí veio a pandemia, e agora, em 2022, ele estava com esse desejo de coração, conversou com algumas pessoas, e a ideia chegou para o pastor Fernando Brandão. O pastor Fernando Brandão, então, nos reuniu, né? Eu do Somos Um, o Abraão, o pastor Fabrício, o pastor William, o pastor Diogo. Nos reunimos, conversamos, e aí surgiu a ideia, vamos fazer o Somos Um em campo. E aí fizemos as inscrições e fomos com 54 voluntários lá para a cidade de Vassouras para levar o evangelho lá para esses dias. 54 voluntários, que bênção, rapaz. Bom, 3 horas e 13 minutos, feito então esse resumo do que é o Somos Um e o Somos Um em Campo. Agora a gente vai soltar a nossa vinheta, que a gente quer saber muito como é que rolou nesses 4 dias por lá. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Então, tá valendo o nosso Somos Um aqui na 316, sexta-feira, hoje, 14 de outubro, um programa especial. A gente até tinha adiantado para o pessoal que a gente ia falar hoje, né? O pastor tinha, inclusive, já anunciado na semana passada, né? O nosso tema seria falando de milagres para o mundo cético. Né? A gente pode deixar então para a próxima semana, né, pastorzão? Porque hoje a gente vai... Pro outro mês a gente vai trabalhar. Pronto, tranquilo, porque hoje a gente vai repercutir o que aconteceu nesses 4 dias lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. Né? Foi um tempo precioso, eu imagino. Né? Eu estou olhando aqui, gente que está ouvindo aí, pessoal que está ouvindo agora, a 316 pelo aplicativo, pelo site, de repente não tem muita noção, mas eu estou olhando aqui para o rosto do pastor Marcelo, não é pelo Zoom, a gente está em comunicação aqui, vídeo também. E a cara do pastor Marcelo de alegria já fala para a gente o que de fato foi que aconteceu. Imagino que o coração está feliz, contente demais, né, com tudo que Deus operou lá naquele dia. Primeiro, pastor, quero te perguntar como é que foi a chegada, né? Sexta-feira, 50 e poucas pessoas, universitários, jovens, querendo falar do amor de Deus lá para aquela galera no intermédio em Vassouras. Como é que foi esse momento, esse primeiro momento, né, de ajuntamento aí da galera no Somos Um em Campo? Verdade. Na chegada, a gente estava muito ansioso, né? Muito preocupado, cheio de expectativas, porque é uma responsabilidade enorme, né? São 54 jovens, tinham alguns adolescentes, tinham alguns jovens bem novinhos, e aí fica aquela responsabilidade. Como vai ser? Né? Como vai ser a alimentação para esse povo? Como vai ser? Porque a gente já tinha tudo meio engatilhado, mas sempre fica aquela dúvida. E se acontecer alguma coisa, um imprevisto, como vão ser os alojamentos, né? E aí a gente chegou e a gente foi muito bem recebido pelos irmãos da Primeira Igreja Batista de Vassouras, né? O pastor Ítalo e os irmãos Rebeca, seu esposo, Patrick, sua esposa, Mateus e sua esposa, nos dando uma ajuda, um acolhimento. Ficamos ali, bagunçamos a igreja toda deles, né? Porque aquele bando de gente com colchão, com mochila, e ficamos lá. Entupimos o banheiro dos irmãos várias vezes, porque era um chuveiro só. Mas, olha, foi um carinho muito grande e um amor muito grande, e foi tudo... Nossa, essa recepção, nos sentimos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Eu queria ouvir da Thaís. Thaís está aí com a gente,
e a Thaís foi uma das voluntárias que esteve lá. E aí eu queria que você compartilhasse, Thaís, falasse aí para os nossos ouvintes como é que foi essa experiência, como é que foi essa chegada, como é que foi o Somos Um em campo para você, o que que isso significou para você. Oi, Thaís, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Somos Um na 316, viu, Thaís? Fique à vontade, a casa é sua, Thaís. Boa tarde, muito obrigada. É, olha, eu cheguei de paraquedas no Somos Um campo, primeiramente, porque na verdade eu não conhecia ninguém que ia. O que Hum, acontece é que eu faço parte da faculdade do Abraão, mas a gente não se conhecia, uhum. mas eu frequentava um grupo cristão na minha faculdade, frequento ainda hoje, e aí colocaram lá no grupo, olha, vai ter uma viagem missionária lá para o Intermédio, e aí eu já fiquei curiosa, porque a gente sempre ouve falar que o Intermédio tem muita bagunça, né, acontece muita coisa, tudo isso que o pastor Marcelo falou, Uhum. mas eu falei, vamos lá. E aí, quando a gente chegou lá, que nem o pastor falou, a gente foi muito bem recebido, passamos uns perrengues, né? Com relação à nossa estadia, mas o nosso coração ele estava tão cheio de expectativa que nada disso atrapalhou. Na verdade, quando eu olho para o passado, eu lembro só de coisas maravilhosas que a gente pôde viver naquele lugar, sabe? Benção pura. E para você, Thaís, conhecer essa galera rapidão, você já se enturmou? Que você falou que não conhecia ninguém. Ficou fácil aí esse convívio com o pessoal logo de cara? Muito. Parece que cristão se atrai, né, cara? Eu não entendo, mas assim, de repente parecia que eu conhecia o pessoal há anos, a gente já tava chamando de amigo, de amiga, dormindo do lado e conversando, e aí, cara, foi tudo muito rápido, assim, muito intenso. Bom Muito legal. demais. Depois dos dias que você ficou lá, certamente você já salvou o número de um monte dos que estavam lá no WhatsApp para poder trocar ideia, né? Tudo, WhatsApp, Instagram, grupo, tudo isso. Muito Isso. legal. Tá vendo aí, Thaís, pastor daqui a Marcelo? pouquinho, viu só? Daqui a pouquinho, Thaís, a gente vai perguntar para você alguma experiência marcante que você teve durante lá a evangelização. E eu queria ouvir do Abraão, que o Abraão desse aí a sua primeira saudação aí para o pessoal e falasse de maneira geral aí como é que foi essa expectativa, essa chegada, o geral aí dessa experiência do Somos Um em campo. O Abraão foi o nosso líder de campo, né? Eu estava É. ali apenas dando apoio e dando assim o aconselhamento. Às vezes ele chegava, pastor, o que é que você acha de fazermos isso? Eu, vai lá, meu querido. Eu estava ali só para dar um meio de campo, mas ele foi o nosso líder realmente, ele que encabeçou o projeto e um excelente líder, diga-se de passagem, né? Alguém que foi realmente usado por Deus e que inspirava realmente todo mundo para a obra de evangelização. Fala aí, meu querido. Fala, Abraão. Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo. A paz do Senhor, boa tarde, pessoal. O Somos Um em Campo foi a realização de um sonho. E o que antecedeu a ele foi bem difícil. Como toda grande vitória, temos grandes batalhas no processo, né? Então, havia muita expectativa no meu coração. A coisa de 2 meses antes da missão, o que eu pedi a Deus era um Airbnb em Vassouras para poder levar mais 5 amigos e fazer a missão. E aí Deus fez tudo isso. Então, foi a primeira vez que eu estive na liderança de alguma coisa, foi a primeira vez que eu encabecei algum trabalho, e pela graça de Deus foi tudo maravilhoso. Os desafios surgiam e Deus dava solução rapidamente, e havia paz entre todos os voluntários. Então, Somos Um, ele mudou a minha vida, mudou a minha fé, eu me tornei alguém com mais fé, mais dependente do Senhor. E vale a pena acreditar nos sonhos que Deus planta em teu coração, vale a pena, mesmo que isso gere ainda um grau de ansiedade, um grau de aflição, de planejamento, de dor de cabeça, vale muito a pena sonhar os sonhos de Deus, e foi isso que eu aprendi assim com Somos Um, né? Ver cada voluntário, meu pai, minha mãe, seu Levi, o pai do pastor Marcelo, gente, 79 anos, estava lá conosco, e Ô, bem. ver a Igreja de Cristo unida, amando esses estudantes, mais do que qualquer coisa na minha vida, assim, me trazia uma sensação de felicidade e de alegria, de realização, que superou todos os obstáculos.
Que benção, que benção. Aí, pastorzão. O Abraão te procurava muito, pastor Marcelo? Não, até que não. Ele ia bem, fluía bem, sabe? Fluía, Ele né? ele De estava boa. ali, fluía bem. Eu às vezes chegava e perguntava, está precisando de alguma coisa e tal, o que precisa, mas ele tirou de letra. Foi sensacional. Primeira vez, ele falou que era a primeira vez que estava liderando alguma coisa, né? Então, É. é isso aí, é chamado, Abraão, é chamado, viu? Isso mesmo, isso mesmo. Show de Uma, bola. uma coisa que marcou muita gente, Nayan, Sim, foram os nossos momentos de oração, sabe? é. A gente chegou na sexta-noite, e Uhum. aí no sábado de manhã a gente fez a nossa primeira reunião, nossa primeira devocional. Mas nós não fizemos assim a oração só por fazer, vamos fazer a oração para sair. Não. Nós realmente separamos um tempo ali para buscar a Deus em oração, Uhum. para nos derramarmos em adoração, em confissão, e colocamos os pedidos, né, para Deus abrir os corações, abrir as mentes, para Deus nos levar para as pessoas. Então, os três, tanto no sábado de manhã quanto nos 3 dias, né, que a gente orou na parte da manhã, foram muito intensos, muito marcantes. Tanto que no domingo, o domingo de manhã, depois que a gente já tinha feito a primeira evangelização, então Uhum. a gente teve um momento de oração, um momento de testemunhos. Lembra, Thaís? Você foi, inclusive, uma das pessoas que deu testemunho, e até coloquei ali no Instagram do Somos Um. E olha só que coisa fantástica. No domingo de manhã iria ter a EBD, né, da igreja lá primeira de Vassouras. Sim. Aí o pastor Ítalo falou assim: não, vou liberar para vocês fazerem reunião de vocês. Então vou avisar a igreja que a gente não vai ter a EBD, vocês podem usar o nosso templo para vocês fazerem um momento de oração. E aí nós fizemos. Só que tinha um membro da igreja, o Marcelo, que ele não foi avisado, não o esqueceu, e ele foi. E ele chegou Uhum. para a EBD, e chegou lá, estava a nossa reunião. Sabe o que aconteceu, Nayan? Hum. Marcelo se converteu. Olha, É, isso. simplesmente isso. Ele falou assim: olha, estou aqui nessa igreja há muitos anos, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus. E aí, vendo o testemunho de vocês, vendo o agir de Deus de vocês, eu estou hoje entregando a minha vida para Jesus. Então, a Que gente teve um isso, fruto pastor? de. A gente já teve um fruto de evangelismo Que na massa, oração, que só na reunião massa, de oração. que massa, que experiência fantástica. Ele chegou lá, surpresou aquela galera lá, eu falei, poxa, é aqui mesmo que eu vou me entregar. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E Legal. num dos cultos também foi um momento de oração muito especial, em que nós oramos uns pelas necessidades dos outros, em que a Uhum. gente estava lá para levar o evangelho para outras pessoas e a gente pôde orar pelos nossos parentes que não são cristãos, pelos nossos parentes que estão afastados. Foi um momento de muito quebrantamento, um momento de Aham. muita realmente o Espírito Santo agiu ali entre nós, sabe? Uhum. E de muita comunhão mesmo. Foi lindo, maravilhoso. O Abraão e a Thaís, se quiserem comentar sobre esses momentos de oração, tiver algo a dizer aí que marcou, né, para vocês também dentro desse nosso tópico, pode ficar à vontade. O Abraão, Thaís, vocês estão aqui Show de bola. na casa de vocês. O mais interessante é o que o pastor Marcelo falou, é que nada disso foi planejado, né? A gente estava com a programação desenhada, mas algo livre. A gente decidia as pessoas que falariam, às vezes, no café da manhã, a gente escolheu, fulano de tal, você vai falar. Mas o mais interessante foi ver como Deus estava naquele lugar. Uhum. Como a presença de Deus era real, do deitar ao acordar. Realmente, por exemplo, esse momento que o pastor Marcelo falou de oração entre nós e de quebrantamento, não estava no script, a gente tinha uma outra ideia, e quando pensa que não, de um louvor, a gente já emendou em outro, e o irmão abre o seu coração, e daqui a pouco todo mundo começa a abrir o coração, e aquilo que seria uma oração de 5 minutos virou um momento de 40, 50 minutos,
de expor as necessidades, derramar o coração diante um dos outros, né? E diante do Pai. E é muito o que está escrito em Tiago, né? De confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Eu acredito que naquele momento houve cura entre nós, houve cura das nossas famílias, houve avivamento de fé. Então, assim, Deus estava interessado demais e estava muito presente nas nossas ações e também nas ruas. O tempo todo a gente via isso. Massa, massa. E você, Thaís? Uma coisa que me chamou muita atenção nesses nossos momentos de oração era a intencionalidade. Porque muitas vezes a gente ora de forma um pouco genérica, né? Senhor, nos abençoa, porque agora a gente vai sair para evangelizar. Só que nesses momentos de devocional, as orações foram muito específicas e a gente realmente pôde colher os frutos dessas orações e saber que a gente estava recebendo exatamente aquilo que a gente pediu. Por exemplo, a gente orava por reconciliação, né? O Abraão estava conduzindo os tópicos específicos. E a gente via muita gente ser reconciliada. E eu me lembrava, nossa, a gente orou por isso. A gente orava por libertação espiritual e a gente via isso por almas e a gente via isso. E sem contar que antes mesmo, né, de viajar, houveram momentos diários de oração, relógios de oração, né? Então, a gente pôde ver como a oração realmente fez diferença e esses momentos de capacitação também, porque a gente via respostas muito específicas para as orações que a gente fazia, sabe? Muito legal, muito massa. A gente orar é maravilhoso. Agora, você orar e ter a resposta da sua oração é um negócio fantástico. Isso enriquece a nossa fé e a gente entende que vale a pena a gente realmente nos colocar diante do Senhor. Pastor Só um Marcelo. comentário sobre... Desculpa. Sim, pode falar, Abraão. Um comentário sobre a oração, né? A gente fez 40 dias de oração antes da missão. Cada dia era um motivo específico. Alguns dias falharam do motivo, né? Mas o pessoal estava orando há 40 dias. E os 21 últimos dias antes da missão foram dias de jejum. O pessoal se colocou em jejum e oração também. Então, o pessoal estava sonhando muito com tudo isso também. Que benção. Então, assim, o ambiente já estava preparado, né? Por causa dessas orações intercessórias. O Espírito Santo já estava indo na frente. O pastor Marcelo, a gente separou também aqui um tópico sobre como que rolou lá, que é a questão da abertura espiritual dos jovens. Queria que você falasse também sobre isso para a gente. Sim, eu lembro do nosso primeiro dia que a gente saiu, né, no sábado, e a gente fez a oração e a gente pediu, Senhor, nos conduz para aqueles jovens que o Senhor já está trabalhando, nos conduz para aquelas pessoas com quem o Senhor vai falar. E aí nós saímos pela cidade, todo mundo com essa camiseta, né? Somos um em campo, né? E aí saímos pela cidade cantando pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército. E aí fomos, e aí a gente se dividiu em duplas, em trios. O trio que estava comigo quem estava comigo era a Júlia e a Viviane, e meu pai junto também. E aí nós fomos, vamos lá, aí a gente ia para os jovens e chegava a fazer aquela abordagem. Você teria um tempinho para falar de Jesus? E aí, não. Você ser rejeitado uma vez ou duas é ruim, mas quando chegar a 10ª, você já está meio cansado. Eu lembro da Júlia falando, né? A Júlia não está aqui com a gente hoje, mas ela falando que ela levou para o coração mesmo. Puxa vida, a gente está levando Jesus para as pessoas e eles não querem saber. Eu falei, calma, Júlia, é assim mesmo. Porque um fechamento espiritual mesmo, sabe? Uma venda nos olhos. Porque aqueles jovens, eles só estavam ali para curtir. Eles não queriam alguém falar de Jesus para eles. Jesus? Como assim Jesus? Como assim? Toma aqui um evangelho para você ler. Não quero. Então, toda uma barreira de preconceito, uma barreira de estilo de vida, uma barreira do qual é o propósito que eles estavam ali. E a gente voltou desse primeiro dia bastante frustrados, eu diria. A gente voltou meio, não sei se a Thaís teve essa experiência também, mas a gente ficou meio sem ter muito fruto nesse primeiro dia, né? Com exceção do Abraão, que o Abraão teve fruto todos os dias, mas aí é outra história, aí é dom e é outra coisa.
Mas a gente voltou meio triste, e isso começou a mudar no ar livre que a gente fez. Conta pra gente sobre esses frutos de todos os dias aí, Abraão. Logo no primeiro dia já teve fruto aí, através de sua vida? Rapaz, eu também não sei explicar isso, não. Deus é maravilhoso demais. É, eu tive a oportunidade, assim, de... Eu pedia muito a Deus a direção e eu acho que realmente talvez eu tenha uma facilidade de falar com o universitário, de não, pelo menos não receber o não inicial, né? Se Aham. depois de ouvir o evangelho ele quiser rejeitar, aí é ele Deus. Mas Uhum. graças a Deus, Deus abençoou e tivemos, assim, meu grupo teve conversões, pelo menos as abordagens que eu fiz, houve conversões os 3 dias de evangelismo que a gente fez. Mas isso tudo para a glória do Senhor. E a Thaís estava comigo no último dia, né, Thaís? Thaís viu como Deus conduziu todas as coisas. Isso não é para a glória de ninguém, mas Sim. para a glória do Senhor. Conta aí, Conta aí, Thaís. Abraão, conta aí uma dessas abordagens, uma que você lembra aí que tenha sido marcante. Não Vou importa de deixar a qual Thaís dia tenha contar. sido. Tá, conta aí, Thaís. Posso contar das empadas então, Abraão? Pode ser, das empadas é ótimo. Das empadas, vamos lá. Gente, lá vem a história das empadas. O que aconteceu? As duplas e trios variaram, pelo menos no meu caso, ao longo dos dias. Cada dia eu fiquei com uma dupla ou um trio diferente. No último dia eu falei assim, Abraão, olha só, eu gostaria de fazer trio com vocês porque eu quero aprender. Eu quero ver o que está acontecendo, que são tantos testemunhos. E aí eu fui. E aí a primeira pessoa que a gente abordou era uma senhorinha. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, Abraão, me corta e me ajuda. Dona Maria de Lourdes. Isso, Dona Maria de Lourdes. Estava sentada numa rua que tinha várias lojas e estava com um cooler assim, com uma empadinha em cima. Ela estava vendendo empadinha ali. Então a gente olhou, né? A gente sempre buscava muito consenso. E aí, vamos falar com ela, não vamos? Aí fomos. Sentamos com ela e ela já começou a se abrir bastante, falar da vida dela, do tempo que Uhum. ela estava na cidade e tudo mais. E aí a gente ficou bastante tempo lá com ela, conversando sobre a graça de Deus, sobre como a nossa salvação não vem por mérito nosso, e sim pela graça de Jesus. E aí ela foi entendendo aos poucos, e aí no final ela aceitou Jesus. Foi lindo de ver, foi maravilhoso. E aí o Abraão falou assim: olha só, a gente vai ali e depois, quando a gente voltar, se a senhora não tiver vendido as suas empadas, a gente vai ver aqui de novo e vai comprar todas as empadas da senhora. E Hum. aí, não deu 2 minutos, a gente voltou e comprou as empadas. Eram 8, né, Abraão? Se não me falha a Sim. memória. Eram 8 empadas. Sim. Aí, fala aí, Abraão, continua aí. Não, e aí as empadas eram muito boas, né? E a gente aproveitou para usar as empadas para salvar as outras pessoas, né? Então quem Olha. aceitasse Jesus ganhava uma empada. Só que Ah, a gente não falava isso antes, né? aham. Senão a pessoa ia aceitar Jesus Senão da não ia boca dar para certo. fora. Mas graças a Deus a gente voltou sem empadas naquele dia. Ô, glória. Foi um dia de se eu pudesse eu ficava preso naquele dia a vida toda, ou se não repetir naquele dia eternamente. Nós abordamos nesse dia, eu acho que a maioria das abordagens a Thaís estava comigo, junto com a minha esposa, Juliana, mas no final do dia, no meu censo, no celular aqui, tinham 10 abordagens. Das 10 abordagens que a gente fez, 7 pessoas se converteram, 2 se reconciliaram e uma era um irmão em Cristo que virou parceria para o próximo ano. Então a gente não demos uma fora assim para a glória de Deus e a gente andou na dependência de Deus, né, Thaís? A gente teve uma hora, depois da Total. quinta abordagem e quinta conversão, a gente falou: não, isso está bom demais para ser verdade. A gente precisa parar para agradecer a Deus e pedir mais. E aí nós paramos para orar na beira da praça, oramos, agradecendo, não me engano, foi até a Thaís que orou. E aí a gente terminou de orar. E quando nós terminamos de orar, a gente virou assim e tinha um cara atrás da gente. A gente se olhou assim para confirmar e era isso mesmo. Chegamos para falar com aquele cara e aquele cara disse que há 2 anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, quer dizer, por volta de 2018, ele disse que
um grupo de jovens estava naquela praça e tinha falado a mesma mensagem para ele. Eu falei que poderia ser que fosse a gente. Ele falou que não lembrava exatamente, mas que Deus estava cercando ele. Essa foi a expressão que ele usou, que Deus estava insistindo nele. E ali ele decidiu também servir a Cristo, disse que levaria o Evangelho de João e faria o primeiro estudo com a família assim que chegasse em casa. Então, a gente viu diversas maneiras, assim, desde a idosa que estava vendendo empada, cidadã de Vassouras que se converteu, até gente que estava no ponto de ônibus, né, Thaís? Esperando o ônibus, e antes do ônibus entrar, ela confessa Jesus como Salvador. Entrando no ônibus, inclusive. Tipo assim, o ônibus já quase Exatamente. saindo e deu tempo só de fazer a oração e a pessoa ir embora. Que isso, gente. Que coisa Teve boa. Inclusive, gente, durante pode esses falar. momentos de ar livre, por exemplo, que o pastor Marcelo comentou, eu comento assim, os tipos de casa, né? Porque tem Uhum. gente que a gente investe ali, faz uma visita e fica 1 hora, 2 horas falando de Jesus, e às vezes não dá certo, ou dá certo também. A gente teve visitas domiciliares também que o povo pediu e a pessoa se converteu em casa. Uhum. Mas teve casos assim da gente falar assim, não é possível que isso aconteceu. Me belisca que eu não tô vendo isso. João Vitor, um amigo meu que também não pôde estar aqui, né, tá trabalhando, ele foi usado por Deus assim para a gente presenciar uma conversão num abraço. Eu nunca tinha visto isso, mas nós estávamos na rua, né? À noite nós montamos um ar livre com banda tocando e palavra, e a gente ficava muito animado, oferecendo abraço grátis. E aí, num desses abraços, João Vitor abraça um estudante que tinha acabado de sair de um jogo, e pelo simples fato de receber um abraço, ele se desmorona em chorar. Chorou muito, e começou a soluçar de tanto que chorava. E aí o João Vitor aproveitou a oportunidade e começou a falar do amor de Deus, e aquele menino foi receptível é, a todas as coisas que ouviu e confessou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida em um abraço. Olha. Engraçado que o choro do menino foi muito intenso, mas o do João Vitor, depois da abordagem, foi muito maior, porque o menino se foi, seguiu seu caminho, e o nosso missionário ficou sentado no banco da praça chorando sem parar, porque o que tinha acontecido ele não tinha acreditado. É E verdade. foram muitas oportunidades, assim. Meu Deus, se deixar, eu fico a tarde toda. A última É que eu quero mesmo. comentar é uma menina, até sobre essa questão do direcionamento de Deus. Uma outra Uhum. voluntária estava comigo nesse momento, e ela falou, era até a Júlia que o pastor Marcelo comentou, né? E ela estava muito aflita, isso foi no segundo dia. Poxa, eu não sei o que falar, eu tô nervosa e tudo mais. Eu falei, Julinha, não é a gente que faz, Julinha. É Deus que faz. O que ainda não aconteceu? Vamos pedir a Deus um universitário, já que o problema são eles, né? Em tese, é que eles não estão aceitando, vamos pedir a Deus esse universitário. E começamos a andar, orando, orando, orando. E em determinado momento a gente parou numa rua com muitas pessoas e pedimos a Deus que nos direcionasse. De repente, salta aos nossos olhos uma universitária que estava no meio de várias pessoas, mas não estava no grupo. E ela não parava de olhar o celular. E nós ficamos assim, vamos abordar ela? Vamos. Só que ela estava misturada com outras pessoas. E aí não dava pra gente abordar em grupo é muito difícil. E aí eu falei com a Júlia, Júlia, você tá sentindo que é pra abordar ela? Ela falou, tô. Então eu falei, ó, se for da vontade de Deus, Júlia, ela vai sair dali e vai começar a andar em nossa direção, sem a gente falar nada com ela. Irmão, foi a gente orar, pedindo a Deus esse sinal, a menina virou e começou a andar na nossa direção, e deu uns 5 passos em nossa direção. De maneira que a gente só precisou dar mais uns 3 para chegar até ela, e ela estava esperando o Uber. Quando a gente abordou, ela falou, eu tenho 3 minutos, meu Uber tá para estar chegando. Eu falei, nos desses 3 minutos, a gente quer falar com você. E assim que a gente iniciou a abordagem e falamos que Deus a amava muito e há muito tempo, ela começou a chorar e disse que estava afastada e gostaria de aceitar Jesus como Salvador. Foi o tempo da gente explanar o Evangelho, fazer a oração de confirmação, entregar o Evangelho de João, o Uber passou. E ela Hum. foi embora no Uber. E no dia seguinte nós recebemos uma mensagem dela pelo WhatsApp, e ela em prantos, dizendo que estava afastada de Jesus e que precisava daquele momento, que a vida estava sendo difícil, que ela estava pensando em largar a faculdade, em voltar para sua cidade, mas ela não conseguiria continuar sozinha, e Deus usou aquele momento para encontrá-la. Então,
maravilhoso ver como Deus responde às orações. Nós clamamos por isso e Deus atendeu. A impressão que a gente tinha é que já estava tudo ganho, já estava tudo pronto. Era só chegar, estender a mão para pegar o fruto, sabe? E Deus nos surpreendeu momento a momento. Verdade. Um ponto de virada que eu percebi que aconteceu para a gente foi nesse primeiro ar livre. No sábado, nos colocamos numa das praças lá da cidade, colocamos equipamento de som, tinha um ministério de uma outra igreja que estava nos ajudando, estava participando junto conosco, e eles tocaram, né? E as pessoas, os jovens, passavam de lá para cá, passavam de lá para lá, não davam muita atenção. E aí a gente começou a tocar também, alguém pegou um instrumento, outro pegou outro, e ali, em algum momento ali, a gente esqueceu que a gente estava evangelizando e a gente simplesmente começou a só adorar, né? A gente começou a adorar a Deus, a gente começou a pular na presença de Deus, a gente começou a dançar na presença de Deus, sentindo a alegria do Espírito Santo estar dizendo para Jesus como ele era maravilhoso, diante de todo mundo que passava ali. Foi uma coisa assim que acho que deu um clique, né? Mudou alguma coisa ali, não sei explicar o que aconteceu. A gente ficou com uma alegria muito grande e não sei se foi ali que já começou a estratégia do abraço grátis. A gente escrevia nos cartazes, né? Abraço grátis. E aí as pessoas vinham, aí a gente se oferecia para abraçar os outros. E aí quando tinha um abraço, todo mundo vibrava. Êêê! Tinha uns meninos que pegaram uma caixa de papelão e jogavam uma bola para a pessoa chutar. A pessoa chutava na bola, aí eles corriam com a caixa de papelão para a pessoa poder acertar a bola na caixa. E aí comemoravam, dava abraço. E isso foi quebrando a resistência. A gente sentiu que começou a se quebrar a resistência. E nos dias seguintes, a gente já sentia mais abertura, a gente já sentia mais eles aceitando a gente estar ali. Acho que foi isso, né? Eles aceitaram que a gente estava ali e que a gente não queria fazer mal para eles, mas que a gente queria fazer o bem. Tinha um menino, né, da igreja da IEGES, né, da Igreja de Guiados pelo Espírito Santo. Era o Pedro o nome dele, Abraão? Da Laranja? Acho que era o Pedro. O autor dessa passagem, eu não sei quem foi, mas todo mundo usou a laranja. A laranja. A pessoa chegava com a laranja, os caras muito animados, muito alegres, chegava com a laranja e falava, vem cá, essa laranja aqui é doce e azeda? Aí a pessoa falava, é doce, é azeda, ficava sem graça de entender. Não, meu amigão, você só vai saber se você provar. Mesma coisa com Jesus. Você fica querendo saber de Jesus, mas você só vai saber que Jesus é bom se você provar Jesus. Então, entrava por aí as estratégias, as abordagens, né? E foram aos poucos, a gente foi criando estratégias e várias coisas diferentes para abordar as pessoas, né? Mas contem mais, meninos. Contem mais das experiências que vocês tiveram. Das experiências uma muito marcantes. Boa. Uma muito marcante. Que foi nessa vibe da empada ainda. Depois de a gente já ter entregue talvez umas 3 empadas, o Abraão e a Ju falaram assim, vamos no banheiro. Aí eu falei, vamos então. Aí a gente, a rua ela tinha uma curva, né? A gente foi fazer a curva. No que a gente ia fazer a curva, veio um homem andando na direção. Sabe quando você tá andando na direção de outra pessoa e a pessoa não desvia direito? Fica aquela coisa meio assim. Só que esse homem que veio na direção da gente, ele chegou muito perto, assim, da cara do Abraão. Tipo assim, como se não fosse desviar mesmo. Quando você tá, assim, muito perto da cara da pessoa, que tu fica assim, que é isso? E aí, depois que esse cara passou, o Abraão falou assim, vocês viram que o cara, assim, veio quase em cima de mim? Vocês não acham que a gente devia ir atrás dele, não? Aí, gente, vamos. Isso depois de já umas 2 pessoas antes que eles falaram que ia no banheiro. Tanto que alguém já tinha falado assim, acho que foi a Ju. Vamos no banheiro agora? E Abraão falou assim, bom, se Jesus deixar, né? E, gente, não deixou. Porque a gente foi atrás do cara. Aí a gente... Aí até eles falaram assim, o Abraão falou assim, mas vocês acham que a gente vai atrás dele? Ele já tá lá na frente. Eu falei assim, a gente faz o seguinte, a gente apressa o passo. Quando a gente chegar perto, a gente diminui para não parecer assim, muito bizarro, entendeu? E foi isso que a gente fez. A gente deu uma apressadinha.
Só que quando a gente estava chegando perto dele, a gente viu que ele estava na rodoviária, ele estava esperando o busão. Então a gente ficou meio assim, cara, não sei se vai dar tempo ou se vai dar tempo. Então a gente ficou parado a uns, não sei, uns 10 metros de distância, observando para ver se ele ia pegar um ônibus ou não. Nisso que a gente estava sondando para ver o que a gente ia fazer, eu olhei pro lado e vi um cara sozinho no bar, mexendo no celular. Eu falei assim, gente, poxa, aquele cara tá ali sozinho. Vamos lá? Gente, a gente foi lá, a gente entrou, o cara foi super receptivo, a gente pôde falar do amor de Deus. Só sei que no final, o cara não chegou a chorar, mas ele já tava assim, tremendo a boca, entendeu? E recebendo Jesus como salvador dele. Foi assim, então eu pude entender que a gente foi atrás do cara assim, mas foi para que a gente pudesse olhar para o lado e ver uma pessoa sozinha ali. Então, depois disso, fortaleceu muito minha fé, que eu vi que Deus estava direcionando. Tanto que depois a gente até chegou a orar assim, Senhor, faz a gente entrar na rua errada, faz a gente esbarrar nas pessoas, só leva a gente para quem o Senhor quer. E assim foi sendo, sabe? Foi bom demais. Teve uma outra experiência com relação a direcionamento, né? Que o João Vitor, o cabeludo lá, nosso amigo do Abraço, ele foi alvo de um enxame de abelhas 2 vezes. Eita! Ele testemunhou isso pra gente. Ele apontava num casal que ele queria abordar, e aí quando ele estava chegando perto do casal, as abelhas iam pro cabelo dele e juntava aquele monte de abelha na cabeça dele, e ele desesperado, e aí ficava catando as abelhas, terminava de catar, e aí ele falou que inicialmente ele pensou que essas abelhas eram o sinal do inimigo, né, tentando parar ele. E aí ele limpou a cabeça das abelhas e foi de novo, veio outro enxame de abelha para a cabeça dele. Misericórdia. E aí ele já pensou, não, eu acho que é de Deus, não vale a pena ficar insistindo, né? Deus está botando a mula aqui botando um anjo na frente da mula, eu não vou ficar tentando atravessar com ela. E aí ele decidiu mudar o caminho. Nisso que ele muda o caminho, ele entra numa rua, uma rua vazia, e vem o senhorzinho, e o senhorzinho aceita a abordagem, e se eu não me engano o senhorzinho se converteu, mas Deus teve que usar a abelha. E esse senhor não foi muito diferente da abelha, não, ele quase beijou, eu achei que ele queria me beijar. Ele tava meio que assim, parecia que ele tinha uma labirintite, um negócio assim, que ele andava meio torto, coitado. Ele veio na minha direção, quase bateu de cabeça comigo, mas foi assim. E o cara que aceitou Jesus lá no bar era o André. André estava no bar, quietinho, não estava bebendo, mas estava muito cabisbaixo. E quando a gente começou a falar do amor de Deus para ele, falamos que existia alguém que amava ele muito e há muito tempo. Ele nos contou que havia perdido a esposa no início da pandemia, há 2 anos, e aquilo parecia ser uma necessidade dele, uma dor que ele tinha que Jesus poderia curar. E nós apresentamos o amor de Deus para ele, e ele se converteu muito ciente. Todas as conversões foram muito cientes. Às vezes a gente fica preocupado assim, será que ele se converteu mesmo? Mas assim, a pessoa entendendo todos os passos do plano de salvação e quebrantado, abrindo o coração realmente para a entrada de Cristo. Agora, isso que vocês estão contando aí, a maioria das experiências foi de vocês, né? Teve experiências dos outros também que vocês ouviram e que falaram, poxa, que louco, que massa. Provavelmente deve ter tido um momento de testemunhos, né, entre vocês. Tem alguma que vocês lembram aí de outras duplas, de outros trios que foi marcante também para vocês? Essa da abelha foi do João, essa eu ouvi lá. Ah, tá, você ouviu do João, da abelha. Isso, o do abraço, do rapaz que se converteu só com um abraço, também foi o João. Foi o João. Então, o João também foi um dos muito usados por Deus lá, né? Sim. O pastor Hamilton, né, que é o pastor da igreja Guiados pelo Espírito Santo, que estava com a gente, também teve muitas experiências de chegar para as pessoas e falar, né, compartilhar o testemunho pessoal dele e daquilo que Jesus fez, como Jesus se transforma. Todo mundo teve alguma experiência, todo mundo que teve alguma experiência marcante, alguma experiência de nossa, eu não sabia que era tão simples, né? Eu não sabia que era tão simples falar, né, de Jesus, falar do plano de salvação e a pessoa simplesmente dizer, eu quero, né? Eu quero, as pessoas às vezes ficavam assim, o que eu faço agora? Faz a oração para a pessoa, né, para a pessoa entregar sua vida para Jesus. Então, teve, por exemplo, eu
eu, a Carol, o João, a Milene e a Júlia. Nós fomos na casa da Dona Arlete. Dona Arlete é uma senhorinha que no dia anterior tinha pedido para alguém fazer uma visita na casa dela. E ela deu o endereço mais ou menos assim: ah, eu não sei o nome da rua, não, mas o número é tal. E eu não sei muito bem onde é que ela fica, mas fica perto da rodoviária. Essas foram as instruções que ela deu para a gente chegar na casa dela. Meu E Deus. aí a gente foi num legítimo trabalho de detetive, rodamos bastante, rodamos bastante. Alguns do grupo até falaram: puxa vida, a gente está perdendo tempo aqui quando a gente poderia estar evangelizando em outro lugar. Mas finalmente achamos a casa da Dona Arlete e conversamos. E aí começou a conversa, e ela falando dos filhos, falando das netas, a neta que mora nos Estados Unidos, a filha que morreu de câncer, e o filho que é funcionário público, e a gente pensando, gente, onde vai dar isso, né? Uhum. Mas, no final, ela aceitou Jesus. No final, nós apresentamos o evangelho para ela, e a dona Arlete também aceitou Jesus. Então, é simples como é maravilhoso, e é maravilhoso como é simples, né? Agora, Glória Abraão, queria que você falasse aí sobre a ideia que a gente teve para o último dia, né? Que a gente não ia fazer, e de repente surgiu essa ideia de fazermos algo bem inusitado, digamos assim, para o último dia da evangelização. Tô curioso, me conta aí, Abraão. Podemos dizer que Deus deu a chave de ouro para o nosso fechamento, né? Essa ideia do abraço grátis surgiu no meio do evangelismo, né? E aí foi chegando no final da missão, a gente tinha comprado uma caixa com muitas maçãs, estava sobrando muita maçã, ia sobrar muito café, e eu pensei assim: pastor, e se a gente, ao invés de oferecer só abraço grátis, a gente oferecesse abraço grátis, água grátis, café grátis, maçã grátis e o que mais a gente tiver para dar para esse povo? No último dia, nós não estaríamos de tarde, né? Nós voltaríamos depois do almoço. A saída para evangelizar pela manhã na cidade é muito complicada, porque como todo mundo fica até 6, 7 horas da manhã nas festas, não tem ninguém, a rua fica deserta. Então a gente perderia essa manhã, né? A gente teria que ficar entre nós mesmos e não teria muito sentido assim, em relação a aproveitar o tempo. E aí eu pensei: que tal se a gente for então de madrugada para a saída da festa e montar uma barraca com todas essas coisas grátis e, obviamente, evangelho grátis, amor grátis, né? E ser uma oportunidade da gente testemunhar do amor de Deus. A galera comprou a ideia, o pastor Marcelo falou: oh, é claro, vamos fazer isso então. E assim foi. No Só sábado mesmo de manhã, Jesus para me fazer acordar às 4h30 da manhã. Só Ah. Jesus. o pastor Marcelo tem um sono que eu vou te falar, hein? Pode passar um caminhão do lado que ele tá tranquilo. Mas, ó, foi assim. Aí a gente ficou, no último dia, na segunda-feira, a gente estendeu até um pouco mais tarde o ar livre, ficamos até umas 9, 9 e pouca. Aí eu falei: então vamos lá. O pessoal voltou para a base, eu fui comprar as águas e nós preparamos então. 5 horas da manhã, todo mundo de pé, preparando as coisas. 5h30 nós saímos. Por volta de 5h50, 6 horas, a barraca já estava montada e uma nuvem de estudantes descendo a rua do Parque de Exposições. Assim, lá o Parque de Exposições tem capacidade para 10 mil pessoas tranquilamente. São nas festas onde tudo converge, né? Todas as pessoas, todos os traficantes de droga, todos os fluxos que envolvem esse evento estão lá. Então, assim, a princípio a gente pensava: olha, a gente vai pegar muita gente que não vai estar sóbria, a gente não vai ter abertura. E o que a gente viu foi que o poder do Espírito Santo, ele sublima todos os obstáculos, ele quebra todas as barreiras. E nós colocamos lá, nós distribuímos cerca de 700 copos de água, uns 5 litros de café, mas assim, em copinho de 50, então você imagina quantos copinhos, né? Uhum. Muitas frutas, muitos evangelhos de João, quase todo mundo que pegava água recebia um evangelho de João.
E nesse ambiente a gente teve muitas aberturas. Eu, particularmente, tive a oportunidade de testemunhar para muita gente da minha faculdade que não estava entendendo nada. Eu já estou terminando na faculdade, né? Estou Também. no 12º. Então, pelo menos já ouvi falar, alguém já ouviu falar de mim. Então, assim, pessoal, esse rapaz tá maluco? O que tá acontecendo aqui? O cara tá falando de Jesus na saída da festa, todo mundo drogado. E foi, assim, a maior viagem, né? Falando na língua da galera, foi a maior viagem. E eu tive muitas oportunidades de testemunhar para amigos e desconhecidos sobre a água da vida. Que aquela água que a gente estava oferecendo, logo a pessoa voltaria a ter sede. E assim é com todas as nossas necessidades, né? Todos nós temos necessidades que não se saciam a não ser em Cristo. E foi nessa abordagem que muitas pessoas se abriram, muitas pessoas aceitaram a oração, muitas pessoas ficaram curiosas. Eu tive amigos da faculdade que falaram: olha, cara, eu vou te procurar na faculdade para você me falar mais sobre esse Jesus, sobre esse amor que você está mostrando de uma maneira tão grande. O Foi muito impactante, né? Foi muito pastor impactante Marcelo viveu uma das experiências mais impactantes de todas lá, né? Exato, exato. Para mim foi a mais impactante, porque chegou uma menina, eu estava lá distribuindo, a minha parte era distribuir os evangelhos de João. Estava distribuindo, e aí chegou uma menina, muito bonita, nova, sabe? E aí eu cheguei para ela: você aceita um presentinho, aceita um evangelho? E aí ela estava com uma correia, né, onde se pendurava a caneca, assim, e tinha o símbolo do arco-íris. Uhum. E aí ela apontou assim para o símbolo do arco-íris e falou: vocês aceitam todo tipo de pessoa? Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: Jesus aceita todo tipo de pessoa. Jesus perdoa todo tipo de pessoa. Jesus transforma todo tipo de pessoa e Jesus quer conduzir você. Aí ela falou assim: eu estava com muito medo de me aproximar, porque eu aprendi, até os meus 12 anos de idade, eu tinha aprendido que Jesus era amor. Mas, quando eu me descobri, ela, usando a linguagem dela, né? Sim. Quando eu me descobri lésbica, quando eu descobri que eu gosto de mulheres, eu fui escorraçada pelas pessoas. Eu fui desprezada, eu fui só apontada, né? Tanto eu como meu irmão sofremos muito. Então, e ela falando com lágrimas nos olhos. Uhum. Eu nunca abandonei Jesus, mas eu fiquei com muita medo. Eu fiquei com medo de me aproximar de vocês. Vocês estavam vendo que vocês estavam distribuindo os evangelhos. Eu fiquei com medo de me aproximar de vocês. Aí eu falei assim para ela: olha, na Igreja de Cristo existe muito o pecado da homofobia, que é um pecado. Uhum. As pessoas erram, as pessoas ainda não compreendem o amor de Jesus. Mas a gente está aprendendo, né? Porque Jesus ele vai nos corrigindo, Jesus ele vai nos transformando a todos nós. Né? Tem coisas na minha vida que precisam ser transformadas, tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. E no seu caminhar com Jesus, você vai descobrindo o que é isso. E aí eu queria te falar isso. Aí ela chorou muito, ficou muito emocionada, e eu perguntei: posso te dar um abraço? Pode, nós abraçamos. E aí depois ela comentou isso com o grupo, né? Falou desse amor que ela sentiu, falou que se sentiu amada, acolhida, e aí todo mundo abraçou ela, né? Foi um abraço coletivo, né? Então, tenho orado por essa jovem, desde então ela disse que ia visitar a igreja lá de Vassouras, né? E vamos orar para que ela realmente entenda esse amor de Jesus, porque é só o amor que transforma, né? Eu falei com ela sobre a mulher samaritana, né? E Jesus, ele não negociou a verdade. Jesus falou que adultério é errado, né? A mulher, tanto que ele falou: vai, não peques mais. Mas antes de Jesus falar: vai, não peques mais, Jesus falou para ela: eu não te condeno. Então, essa é a palavra do Evangelho. A palavra que transforma é a palavra que perdoa. E a gente só pode ser transformado depois que a gente é perdoado e aceito, né? Então, foi uma experiência muito marcante na minha vida, de poder
colocar em prática algo que eu já acredito, que eu já falo, que eu ensino, e poder experimentar isso e mostrar esse amor de Deus para as pessoas, né? Se fosse, como a gente sempre costuma dizer, com toda a experiência de conversão, né? Se fosse só por essa experiência, teria valido a pena todo o trabalho que a gente teve. Que legal, que legal. Eu tô ouvindo vocês contarem aí, poxa, que vontade de estar, né, ter participado de repente com vocês aí desse momento. É Vai como ter as ações, outros, vai ter é outros. como as ações de Jesus transformam, né, pastor? É muito Como a parecido, né? Jesus transforma, sim, são sempre marcantes, e esse é o primeiro de muitos. Vamos ter muitos outros, Somos Um em Campo, e outros eventos não apenas ligados ao esporte, podemos ter eventos também. Você que é universitário, tem uma grande festa de universitários aí na sua cidade, festival de cinema, ou festival de música, alguma coisa que junta universitários. Vamos lá, vamos fazer um Somos Um especial aí, vamos fazer uma pescaria, né? Porque os campos estão brancos para ser. É difícil? É. Você leva muito não na cara? Leva. Mas aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Esse foi nossa divisa, né? O Salmo 126 foi a divisa do nosso projeto. Legal. Você tem o relatório, Abraão, pastor Marcelo, Thaís, você tem relatório de como é que foi lá as conversões, reconciliações, enfim. Tenho sim, peraí. Pastor, desses números que eu te mandei, acrescenta mais um aí, que é a Luísa. Ela disse que queria conhecer mais. E queria ser acolhida, toparia procurar a igreja. Então, dariam 85 aí. Quero conhecer mais. Então, então, vamos lá. 85, quero conhecer mais sobre Jesus. 85 pessoas que querem conhecer mais sobre Jesus. 33 reconciliações. 58 conversões. Cerca de 2.400 evangelhos de João distribuídos. E 486 pessoas abordadas. Que bênção, cara. Que bênção. 4 dias apenas, né? Com 54 voluntários, foi isso? 54 voluntários, exatamente. Que bênção. Esse número de abordagens, ele até ficou subestimado, né? Porque no primeiro dia o pessoal anotou, esse 486 era do primeiro dia. Só que nos outros dias, como era muita gente, o pessoal perdeu a conta das abordagens. Então, assim, foi bem mais do que isso. Né? Assim. E foi só o registrado, né? Isso. Deus não perdeu a conta, não. A gente falhou, mas Deus não perdeu. Isso aí. Fora os que passavam e ouviam e ficavam com aquela pulga atrás da orelha, quem são esses malucos? Né? Fora o impacto que a mensagem em si, que o movimento em si causa nas pessoas, fora aqueles que trouxeram para casa o Evangelho de João, deixaram escondidinho em algum lugar e vão ler, e o Espírito Santo vai agir, e essa contabilidade é só no céu mesmo que a gente vai ter. Que massa. Thaís, perguntar para Thaís. Thaís, você vai participar do próximo ou alguma outra ação parecida? Você quer muito participar, Thaís? Quero muito. Nossa, e inclusive, sobre essa questão de querer participar do próximo, eu acho que não só eu, mas toda a galera, se não toda, a maior parte dela, veio com um fogo para casa de falar do evangelho. Para você ter noção, a gente voltou para a igreja, né? Foi lá para a Igreja Batista Central de Bom Sucesso. Aí a gente de lá foi cada um para suas casas. Eu fui pegar um Uber para casa da minha avó, evangelizei Uber, orei com ele. Aí eu fui ligar para uma amiga para dizer, caramba, amiga, consegui falar de Jesus pro Uber. Ela falou, amiga, eu também. E o pessoal vai colocando depoimentos um atrás do outro lá no grupo de que esse evangelismo continua. Então, nós não se fosse desfizemos só... o grupo. O grupo que a gente fez para essa viagem, a gente não desfez e continua falando. Tem um evangelismo marcado para hoje à noite, inclusive. O pessoal já vai fazer um evangelismo hoje à noite. Então, fogo está pegando. Isso é um verdadeiro avivamento. Teve gente aceitando Jesus do Guanabara, gente. Aceitaram Jesus até no Guanabara. Tem um irmãozinho que tá indo pro Guanabara todo dia de tarde para ver se pega alguém lá. Foi pro McDonald's também, não é? E é isso.
Que legal, que legal. Abraão, parabéns, tá, pelo seu trabalho, né, à frente aí dessa galera. Thaís, parabéns por se dispor a participar disso e continuem entusiasmados e motivados, porque a gente sabe que a recompensa que a gente recebe é ver as pessoas realmente se entregando para Jesus. Eu acho que a maior alegria de um missionário, de um voluntário, de alguém que vai para o campo, você recebe ali 10 nãos, 20 nãos, mas uma pessoa que diz sim para Jesus, você fala, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena demais estar aqui, todo o trabalho, toda a oração, toda a estrutura que precisou ser montada para isso aqui. Quando uma pessoa se converte, a gente entende que realmente valeu a pena. E a forma que vocês contaram aí para mim, né? A gente viu que foi tudo realmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, só parabenizar aí por esse trabalho de vocês. Parabéns, pastor Marcelo, aí, que Deus te abençoe muito, continue te usando. Louvado seja Deus pela sua vida, por esse ministério chamado Somos Um Eu que Universitário. agradeço a oportunidade que Deus me deu, a oportunidade que Deus me colocou de estar supervisionando, não estar à frente, mas estar supervisionando, estar ajudando como posso e testemunhando de primeira fila ali as coisas maravilhosas que Deus está fazendo no meio dessa juventude. Glória a Deus. Pastorzão, você pode ficar à vontade aí se quiser concluir, despedir dos meninos, enfim, deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes da 316. Minha palavra final vem com a gente, bora, né? Onde você estiver, isso não é coisa só para jovenzinho, não, né? Como nós falamos, né? O meu pai estava presente, 79 anos, os pais e a tia do Abraão, tivemos a irmã Ruth, né? E o esposo dela, né? Pastor, qual é o nome do pastor? Mauro, eu acho que é Mauro. Mauro, né? Também já são mais adultos, né? Então, se Deus colocou em você essa paixão por evangelizar universitários, se você entende que esse é o seu chamado, né? Se você quer ser usado por Deus, se ligue aí, se ligue nas nossas redes, né? Para a gente fazer, quando tiver outra oportunidade, nós vamos fazer, né? E vamos fazer não apenas em jogos esportivos, porque já tem muitos, intermédio é um jogo só, que é o da medicina. Cada curso tem os seus jogos. Mas, além disso, tem outros eventos aí, de eventos grandes envolvendo universitários, que a gente precisa de gente para levar a palavra. Então, bora, vem com a gente, vamos ganhar os universitários para Jesus. Aleluia. Deus. Abraão, sua palavra final, meu irmão, suas considerações finais aí, pode ficar à vontade. Não pode ser diferente do Marcelo. Você, universitário que está nos ouvindo, que é aí fiel da 316, que está acompanhando o programa Somos Um, não se amedronte. O Senhor espera mais de você. A gente vê em João 15, né, que o agricultor tem expectativas com relação aos frutos. Então, que você possa ser uma árvore frutífera e se deixe ser usado pelo Senhor. Se você tem aí, igual o pastor Marcelo falou antes, tem algum evento aí da tua faculdade, do teu curso, que você veja essa necessidade, lança e manda mensagem para o pessoal da junta, manda mensagem para o Instagram do Somos Um, vamos sonhar isso juntos, vamos orar juntos, e Deus vai atender a resposta da tua oração. Assim foi no meu caso. Eu orava pelos nossos universitários de medicina, e Deus milagrosamente fez tudo acontecer em 1 mês, 40 dias, é algo poderoso. Então, não desista dos teus amigos, não desista do teu curso, não desista da tua faculdade. O Senhor está olhando para a tua oração e Ele vai dar frutos neste lugar. Amém. Thaís, sua vez de deixar sua palavra final. Amém, eu concordo com tudo que foi falado e a gente se encoraja, né? Vamos continuar essa obra, a gente pode ser um missionário onde quer que a gente esteja, vamos manifestar o amor de Deus, servir as pessoas e sempre lembrar que Jesus as ama. E é isso aí, orem por missões e sejam missionários onde quer que você esteja. É isso que eu gostaria de deixar. Amém, amém. Glória a Deus. Um abraço, Thaís, abraço, Abraão. Pastorzão, a gente fica aqui te esperando para a próxima oportunidade, né? Teve até uma pessoa que mandou aqui perguntando o Instagram. Você pode repetir aí para a gente?
@Universitários Missionários. Isso, @Universitários Missionários. Procura aí, pessoal. Pode começar a seguir lá, deixa um direct que o pastor Marcelo responde vocês. Não é isso, pastorzão? Isso aí. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o pastor Marcelo Santos com Somos Um Diferente hoje, né? A gente repercutindo, né, o Somos Um em Campo que aconteceu em Vassouras nesses dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça-feira, né? Dessa última semana, e foi bênção demais. Parabéns pelo trabalho mais uma vez aí da galera do Somos Um, da Junta de Missões Nacionais. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.